Vamos viajar então há 127 anos lá atrás na história do Brasil, mergulhar nessa história com um professor de história para explicar aquele ambiente, né, que favoreceu a proclamação da República. Professor, é um ambiente muito conturbado na época, né? Queria que você comentasse um pouco como foi esse processo até chegar à proclamação da República. Pois não. Na época da proclamação da República, antes da gente falar em 15 de novembro de 1889, vale a pena a gente registrar então o período anterior. Nós vivíamos, né, num país ainda monárquico, era a época do Brasil Império. Contrariamente aos outros países da América, né, as outras colônias, quando por ocasião de 1822, da independência do Brasil, nós não instalamos no país uma república, igual aos demais países, as colônias da América. Nós ficamos então aqui nas mãos de Dom Pedro I, né, o filho de Dom João VI. Rapidamente falando, depois em 1831 ele abdica do trono brasileiro e vai para Portugal após a morte de seu pai Dom João VI. Deixa o Brasil então nas mãos de seu filho menor, Pedro de Alcântara, né, futuro Dom Pedro II, que é um período regencial. Depois, em 1840, na época ele então com 14 anos, conhecido como golpe da maioridade, ele assume, né, o comando do país e fica governando o país então por 49 anos, de 1840 até 1889. Durante esse período todo, então o Brasil estava na contramão, nós estávamos na época da escravatura, nós tínhamos várias leis, né, pressionando o Brasil para que se acabasse com a escravidão dos negros africanos. Havíamos também por interesses econômicos que a Inglaterra pressionava, porque quanto menos escravidão teria, maior número de consumidores a gente teria no país, menos mão de obra sairia da África por conta, né, dos interesses ingleses. Então havia por parte da Inglaterra alguns interesses humanitários, também interesses econômicos. Então nós tínhamos aqui 3 pilares que sustentavam a monarquia no Brasil, que era a Igreja, né, católica, então poder religioso. Nós tínhamos também a questão da elite, né, elite cafeeira no Brasil, e nós tínhamos o Exército. Esses 3 pilares sustentavam a monarquia. Porém, por ocasião da Guerra do Paraguai, na década de 1870, o nosso exército, que teve contato com outros exércitos de outros países, perceberam o quão distante, o quanto nós estávamos defasados dos demais. Então aí também eles começaram a reivindicar melhores salários, eles começaram a contrariar então os mandos e desmandos do imperador Dom Pedro II. Então Dom Pedro II perde o apoio militar, a questão militar. Por outro lado também da questão religiosa, houve um momento, né, uma bula papal, que eles proibiam a questão da maçonaria, quem era maçom, frequentar a Igreja Católica. E aí também Dom Pedro, né, que era maçom e tinham vários outros representantes da maçonaria, também tem aí um entrevero, tem alguma restrição, uma rusga com a Igreja Católica. Então ela também acaba perdendo o apoio da Igreja Católica. E a questão abolicionista, que cada vez mais, né, com as leis abolicionistas, a lei da Eusébio de Queiroz, de 1850, depois a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre e a queda final, a Lei Áurea, né, de 1888, que ela vai promover aqui o rompimento total, então, da elite cafeeira com Dom Pedro. Sendo assim, dentro desse período... A monarquia bem enfraquecida. Isso, a monarquia completamente enfraquecida, né, sem o apoio da população em geral. Não houve outra também, o Brasil estava na contramão da história porque nós estávamos num rumo cada vez mais capitalista, num rumo de uma sociedade cada vez, né, uma outra situação econômica, os países europeus cada vez mais migrando para um estilo republicano, não fazia sentido ainda uma questão monárquica, um regime de monarquia, né, um poder que passa de pai para filho. Então, diante dessa situação, houve então um movimento na figura de Marechal Deodoro da Fonseca, liderado, não houve a participação popular. O Brasil sempre contrário dos outros, né? Na verdade, então, é um movimento que ele vem de cima para baixo, né? Por parte do Exército, né? Aproveita desse momento enfraquecido, de momento, né, de hostilidade contra a figura do imperador, que ele já estava desgastado. Podemos dizer que foi um golpe, então. Na época, isso, naquela época sim, né? Foi um golpe, naquela época foi um golpe. Mas um golpe que foi favorável à nação brasileira, pelo menos foi um passo que veio a tão esperada república, né, que já era esperado desde o momento da independência, que nós não tivemos. Nós tivemos uma independência de Portugal, mas vivemos sob um regime de monarquia. Proclamada a República. Proclamada a República. Na verdade, nós ficamos livres de um governo monárquico, né? Mas a gente vai mudando de mãos, né? Na época da independência do Brasil, que a gente fica livre de Portugal, a gente passa para as mãos do domínio inglês, na Inglaterra. Por ocasião da República também, ainda que,
não seja da forma que esperada, foi um primeiro passo, né? Um primeiro passo para alguma coisa tão esperada para a população brasileira em geral. Então, nesse primeiro momento, onde Marechal Deodoro da Fonseca, sem o apoio não sem o apoio, não, sem a participação popular, na verdade, né, é elite militar, apoiadas por elite também cafeeira do sul e sudeste do Brasil, que viam nessa questão republicana uma possibilidade de se ressarcir do prejuízo por conta da abolição. Então, na verdade, eles apoiaram também na esperança do quê? Como perderam, que na verdade, infelizmente, né, o negro é tratado como mercadoria, né, e como um material, então na verdade eles viam a possibilidade de ser ressarcido dos prejuízos por conta da abolição. Então eles tiveram um apoio também da sociedade, né, da elite cafeeira, da elite brasileira. Também. Agora, e o que fizeram com essa república de lá para cá? Bom, aí dessa república de lá para cá, então a gente vai falar só um pouquinho histórico da questão desses 127 anos de república. O primeiro momento, então, Marechal Deodoro, e ele veio renunciar, né, por conta de várias pressões, né, dos cafeicultores paulistas, principalmente. Após 2 anos, ele renuncia e assume seu vice, então, o vice Floriano Peixoto. Esse período da história é conhecido, então, como República da Espada, dentro de um período da República Velha. Por quê? Eram 2 presidentes militares. Esses 2 presidentes militares, então, na verdade, na época, o poder foi muito centralizador, porque havia um medo constante de uma volta da monarquia para o Brasil. Terminado esse período, nós vamos ter o primeiro presidente civil eleito no Brasil, o Prudente de Moraes, né? E esse primeiro presidente, sim, esse sim, eleito pelo povo, mas aí nós vamos ter até 1930 conhecido como a República Velha, né? Então ela se divide em 2 períodos, o período da República da Espada e o período da República Oligárquica, né? Que havia aquele revezamento entre uma hora um presidente paulista, ora um presidente mineiro, com algumas exceções. E agora, período atual, né? O que esse período agora tem de reflexo da proclamação da República? Sim, tá bem. Então, na história, justamente, a gente não pode estudar a história só assim como coisa do passado. Se a gente não trazer ela para o presente, né, e um olhar para o futuro, ela não faz sentido. Então, terminado esse período da República Velha, a gente vai ter o conhecido como a Nova República, a partir da Revolução de 30, do governo Vargas. Aí nós vamos ter um longo período, né? O período de Vargas, nós vamos ter um período de redemocratização, um período da ditadura militar, e após a ditadura militar, do movimento Diretas Já, nós vamos ter, então, vários presidentes. Nós passamos aí primeiramente por Fernando Collor, né? Depois passamos por Itamar Franco, o primeiro impeachment de Collor. Aí nós vamos ter Itamar Franco, nós vamos ter depois o Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e atualmente Temer. O que isso reflete? Nós, historicamente falando, e a gente com pesar, eu como brasileiro, como cidadão, a gente percebe o quanto, né, nós estamos distante de uma república ideal. Né? Dado esses escândalos, dado o que tem ocorrido com o nosso país, de um lado, o lado positivo foi que nós temos a democracia, nós vivemos uma democracia onde nós podemos escolher e eleger nossos representantes. Né? Isso é algo assim espetacular, isso é único, a gente não tem que pensar, né? Às vezes a gente ouve alguma besteira, infelizmente, bom mesmo era o tempo da ditadura militar. De forma alguma, né? Nenhuma ditadura é bom, seja ela de esquerda ou seja ela de direita. O bom mesmo é a gente ter liberdade para nós elegermos nossos representantes, termos uma sociedade ativa. Por isso que a gente tem que clamar aí para os nossos jovens, né? Para todos nós cidadãos, que a gente acompanhe de fato, que não basta nós, na hora da urna, no momento, escolher nossos presidentes, nossos representantes, sejam vereadores, prefeitos, governadores, deputados. A gente precisa exercer a cidadania através do nosso voto, mas através também da nossa cobrança, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos, cumprindo os nossos deveres, só que eu entendo perfeitamente que 127 anos de república, a gente preferiria, né, estar assim comemorando, né, e realmente assim mais satisfeito com a nossa nação. Obrigado pelas informações. O tema é palpitante, né, bastante complexo, né, e mais amplo do que, né, fizemos agora nesse resumo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas suas informações. Tá. Obrigado a vocês pela oportunidade. Né? É sempre importante saber que aí a imprensa, né, que a mídia esteja voltada, né, para essas datas nossas, né, essas datas cívicas, essas datas importantes, né, a proclamação da República, não desmerecendo as outras, porém, é uma data, né, que realmente liberta o país, né, de um regime monárquico, né, para passar para nós aqui para uma democracia, né, e que a gente
tenha a oportunidade realmente de exercer a nossa cidadania e viver num país pleno e democrático.